Pessoal, bom dia a todos. Nós estaremos falando na nossa aula de hoje História e Geografia, exatamente na página 46 até a página 49 estaremos fazendo. Tá, e sobre o que falaremos hoje? Falaremos sobre os rios e o meio natural, os rios perenes e rios temporários, tá? E o que significa tudo isso. Nós já falamos as partes de um rio na aula anterior, né? E agora vamos falar sobre o meio natural em que ele está inserido. Tá, na página 46, de acordo com o relevo por onde as águas dos rios correm, podemos considerá-los rios de planalto ou rios de planície. Tá, e vamos ver a diferença entre um e o outro. Quando os rios se estendem por relevos planos com poucos desníveis, são chamados rios de planície, tá? Então, o rio tem pouco desnível, né? Poucas quedas, então ele é chamado rios de planície. Em geral, as águas desses rios correm de modo mais lento e fazem um caminho sinuoso, ou seja, com curvas. A maior parte dos rios de planície é utilizado para navegação por meio das hidrovias. Observe a foto. Nós temos aqui um rio de planície, né, que é embarcações navegando no rio Amazonas, no município de Salvaterra, do Pará, em 2015. Já quando os rios correm por relevos irregulares, os desníveis e quedas d'água em seu curso são chamados rios de planalto. Esses rios podem ser aproveitados para a geração de energia com a construção de usinas hidrelétricas. Eles também podem ser utilizados para a navegação com a construção de eclusas em trechos de maior desnível. Então, nós temos aqui uma cachoeira, né? E isso é considerado um rio de planalto, tá? Ele pode ser usado para navegação? Sim, mas tem que ter a tal da eclusa, né? Que nós temos aqui bem próximo a gente no rio Tietê, né? É feita a navegação, mas a embarcação precisa entrar na eclusa para subir até o próximo nível ou descer ao outro nível, tá? E aqui, ó, eclusa, sistema parecido com o de um elevador que permite às embarcações transpor o rio em trechos de desnível, tá? Então, a eclusa, o barco vinha vindo, né, nesse nível do rio, depois ele entra na eclusa, né, a água vai elevando ele ao nível acima, né, tudo controlado, e ele sai para o próximo nível. Quando ele vai retornar, ele faz ao contrário. Ele entra na eclusa, eles vão controlando a quantidade de água e ele vai descendo, chega ao nível de baixo e sai. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma corredeira no rio Chapecozinho, no município de Xanxerê, Santa Catarina, em 2016, tá? Então, aqui é a diferença entre os rios de planície e os rios de planalto. É por isso que são considerados assim. Quando ele é tranquilo, né, uma água tranquila, mas com várias curvas, é chamado rios de planície. E quando ele é rios com queda d'água, né, em seu curso, com bastante desnível, aí ele é chamado de rios de planalto. Então vamos agora para a página 47. E nós estaremos falando de rios perenes e rios temporários. Rios perenes já dá para vocês entenderem que é um rio constante. Sempre ele vai estar lá, com sua capacidade boa, né, de água. E o rio temporário são aqueles rios que
durante a estiagem, ele infelizmente seca, né? Ou fica com muito pouca água, e quando chega o tempo das chuvas, ele volta novamente, tá? Então, só lendo aqui a parte, ó. A maior parte dos rios brasileiros é perene, ou seja, suas águas se mantêm ao longo do ano. O volume de água desses rios pode variar de acordo com a época, de maior ou menor quantidade de chuvas. Então, esse aqui é um trecho do Rio Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu, Paraná, em 2015. Os rios temporários são aqueles que chegam a secar completamente em épocas de estiagem. Esses rios são pouco encontrados no território brasileiro. Os que existem se localizam principalmente na região Nordeste, onde as chuvas são mais escassas. São poucas as chuvas lá no Nordeste, por isso acontece esse tipo de rio temporário, tá bom? Então, a estiagem, o que é? O tempo de estiagem é período de ausência de chuvas, ou não tem chuva nesse período da estiagem, por isso que o rio seca, tá bom? Então, esse é um trecho do rio Paratagi, no município de Ipirá, na Bahia, em 2017. Foi tirada essa foto aqui. Então, a diferença de rio perene é a maioria dos rios brasileiros, que ele é constante a sua quantidade de água, né, dá pouca diferença. E os rios temporários, eles secam durante a estiagem, tudo bem? Vamos então para a página 48. E aí, vocês têm alguns exercícios para responder aí para mim, tá bom? Olha lá. O que são rios de planalto? Então tá na página 46, né? E aí, número 2, relacione cada foto com a parte do rio correspondente. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas, vão lá e verifiquem novamente, tá? Letra A. O que está acontecendo aqui, né? Com esse... Aí vocês vão responder lá embaixo, tudo bem? Vejam a figura e respondam. Ok, pessoal? E na página 49, nós temos aqui uma cultura e religiosidade. O que isso tem? É só para vocês... As civilizações antigas apresentavam uma grande diversidade cultural. Um dos principais traços que essas civilizações tinham em comum era a importância atribuída à oralidade, ou à conversa, né, a fala. Na verdade, a oralidade continua fazendo parte da cultura de muitas sociedades atuais. Para essas sociedades, sejam elas antigas ou atuais, a memória é o principal recurso das pessoas para preservar e transmitir o conhecimento para as gerações futuras. Assim, por meio de contos, cantigas, poesias e lendas, por exemplo, a história e as tradições de diferentes povos são transmitidas oralmente de geração para geração, tá? Aí tem uma parte de curiosidade aqui. Os griots e as fontes orais. Em muitas sociedades africanas, as histórias eram transmitidas por pessoas específicas, chamadas griots. Preservando e transmitindo a história e a cultura de seu povo, os griots ajudavam no processo de formação da identidade e dos valores de uma sociedade. Atualmente, eles continuam exercendo um importante papel em diversas sociedades. Por meio da atuação dos griots, podemos conhecer melhor a história, os costumes e as principais tradições de alguns povos africanos. Assim, a tradição oral representa uma importante fonte histórica dessas civilizações. Aí nós temos aqui duas questões. Ó. Você gosta de ouvir histórias contadas oralmente? Por quê? Conte aos seus colegas qual foi a última história que você ouviu. Tá? Isso aqui vocês vão fazer lá no grupo, tá, pessoal? Então respondam lá pra gente. Ok? Entenderam a primeira parte, que é sobre os rios, e agora vocês vêm aqui, respondam
na página 48 e releio novamente esse texto, esse trecho aqui da parte de curiosidade e de cultura e religiosidade, tá? Faça uma nova leitura para compreender melhor e responda essas questões lá no grupo pra gente. Valeu, pessoal. Até mais.